Bom dia, irmãos. Graça e paz. Tudo bom com os irmãos? Os irmãos estão bem? Todo mundo bem? Queria te fazer um convite para você abrir a sua Bíblia em Filipenses. A gente vai ler Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, a gente vai ler dois versículos. A gente vai ler o versículo 6 e o versículo 7, que fala assim: Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Quero orar com vocês. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer, ó Pai, pelas nossas vidas, ó Deus. Agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. E, Senhor, nós te pedimos, ó Deus, essa paz, ó Pai. Essa paz que excede todo entendimento, ó Deus. Que possa habitar no nosso coração, ó Deus. Te pedimos que o seu Santo Espírito, ó Pai, possa falar conosco. Em nome de Jesus que nós oramos hoje e sempre. Amém. Amém. Irmãos, eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Quero ser breve, ao mesmo tempo preciso naquilo que eu gostaria de compartilhar. Essa semana o pastor me convidou para pregar, e aí eu estava refletindo, orando, e tem uma palavra que o Senhor tem ministrado muito no meu coração, que é sobre a ansiedade. E é um negócio tão interessante a gente pensar, porque a ansiedade, eu acho que de alguma forma, ela está atrelada a todos nós, né? Dependendo do grau ou nível, né, da situação. Mas eu acho que todo mundo de alguma forma tem um pouco de ansiedade, ou conhece pessoas que passam por isso. E refletindo, tem um livro que eu li também do Charles Spurgeon, que ele fala sobre ansiedade, e eu falei, puxa, tudo aquilo que eu tenho aprendido e entendido da palavra do Senhor, eu quero compartilhar também com os irmãos. E aí eu comecei a pensar nesse tema, e eu comecei a fazer algumas pesquisas na internet. Deixa eu ver as pregações que falam sobre ansiedade. E aí eu não sei se você já pesquisou sobre isso na internet, mas é muito interessante. Tem vários temas, tem perguntas tem temas como vencer a ansiedade, como controlar a ansiedade, ou como lidar com a ansiedade. E parece que todos os temas, o tempo todo, quando a gente pesquisa, é assim, como eu lido com essa situação? E talvez eu tenha aprendido, porque eu sofro de alguma forma, ou já sofri num nível maior, de que a nossa dependência, ela tem que ser 100% de Deus. Porque se a gente depender da gente para conseguir vencer a ansiedade ou várias situações da nossa vida, talvez não vai dar certo. E eu queria compartilhar algumas coisas com os irmãos daquilo que Deus tem falado comigo. E eu acho que o primeiro ponto mais importante é que Jesus, ele vai estar com a gente independentemente das nossas emoções. Jesus, ele vai estar com a gente independentemente da nossa situação. E esse texto que a gente leu é um texto super conhecido, a gente sempre tá ali nele, e eu comecei a pesquisar e falei assim, puxa, o que tem acontecido para o apóstolo Paulo, ele escrever isso para os filipenses ali, aos filipenses, à igreja de Filipe? O que aconteceu? E existem várias coisas que a gente pode observar a essa carta aos filipenses, né? Fiz aqui algumas anotações que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro que um dos propósitos que a gente pode ver nessa carta aos filipenses é justamente o apóstolo Paulo agradecer aos filipenses pela solidariedade, enquanto ele estava, no momento que ele escreve a carta, ele estava na prisão. E isso é muito interessante, enquanto o apóstolo Paulo ele escreve essas palavras
aos Filipenses, ele estava na prisão, ele escreve essa carta, ele também coloca o propósito de animar a igreja, de encorajar os irmãos que estão ali a se unirem, a se ajudarem e estarem ali em Cristo junto. Esse é um grande propósito que a gente pode ver ali, realmente, a carta aos Filipenses. Depois a gente pode ver que o evangelho de Cristo continuará a ser pregado, mesmo tendo perseguições. E naquele contexto, talvez um pouco diferente da que a gente vive no Brasil, era um contexto que a igreja vivia perseguição. Então eles tinham essa dificuldade de pregar, de falar a Cristo e de compartilhar o evangelho. Eles sofriam realmente disso. E isso poderia gerar um nível de ansiedade bem preocupante, inclusive. E os crentes, eles, por tudo isso que eles passavam, eles mostravam a glória realmente que era de Deus, e eles mostravam a vida deles ali nisso. E a gente também aprende dentro da carta sobre a felicidade. Alguns falam que inclusive é a carta que fala sobre felicidade, sobre ficar alegre. Um pouco antes o apóstolo Paulo ele fala isso, e é um negócio até estranho, né? O apóstolo Paulo ele escrevendo, falando sobre estar alegre e ele estando preso. Não é meio estranho uma pessoa escrever para você, vamos ficar alegres, ficar contentes, e ele estava ali preso numa situação super, super difícil. E então é uma palavra que encoraja realmente muito. E o apóstolo Paulo, ele estava ali. E quando a gente começa a ver essa carta, a gente pode observar que realmente o contexto deles era um contexto diferente do nosso que a gente vive hoje, que era um contexto realmente onde a igreja era perseguida e os irmãos sofriam ali realmente para compartilhar o evangelho. Não era tão simples quanto parece, inclusive dependendo do local que eles estavam. E o apóstolo Paulo ele estava nesse momento que ele estava preso. E aí eu quero ler novamente com vocês o versículo 1, que ele vai falar assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo do que precisam, e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. E a parte A fala assim: não vivam preocupados com coisa alguma. E eu gosto muito desse versículo por vários motivos, e um deles é que é uma coisa muito simples. Ele fala assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Só que é interessante, quando a pessoa está passando por um momento difícil na vida dela, ou ela está com alguma ansiedade, é fácil eu chegar ali e falar assim, não fica ansioso. Só que isso não vira uma chave na mente da pessoa, e a pessoa automaticamente ela deixa de ansiedade. Opa, não pensei nisso antes, não tem que ficar ansioso, agora eu vou parar de ficar ansioso. Não é isso que acontece. Não é o que a gente consegue observar no nosso dia a dia. Só que é uma palavra que ela encoraja, porque de fato não vivam preocupados com coisa alguma. E na minha cabeça, quando eu começo a pensar sobre a ansiedade, eu acredito que a ansiedade ela rouba a oportunidade da gente servir a Deus. A ansiedade, ela rouba a oportunidade da gente servir a Deus. Tem um livro do C.S. Lewis, que é bem conhecido, que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E aí no livro é um negócio muito doido, né? Porque ele começa a contar uma história como se o diabo estivesse ensinando o aprendiz dele. E aí uma das cartas, eu acho que é a carta 6, ele escreve um negócio muito interessante para o aprendiz lá do diabo. Ele fala assim, olha, o que você tem que fazer é o seguinte, é colocar a ansiedade no coração deles. Coloca a ansiedade no coração deles, porque eles vão estar o tempo todo pensando em problemas que eles não vão conseguir de fato pensar naquilo que é importante. E aí eu lembro que quando eu li isso me pegou muito, eu falei assim, nossa, puxa, que negócio doido, porque de fato a ansiedade, ela rouba essa oportunidade que nós temos de servir a Deus. Ela rouba essa oportunidade. Só que quando a gente começa a observar esse versículo, fala assim, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, o que a gente tem que trocar? Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que vocês precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. E ele fala que, de alguma forma, para a gente deixar de ficar preocupados e a gente trocar essa preocupação, ou talvez em algumas traduções você vai ler como ansiedade, justamente por essa oração a Deus. E eu talvez vou colocar aqui de uma forma dessa confiança plena em Deus. Porque eu acredito que de fato eu não tenho controle de tudo. Eu não tenho como ter controle sobre todas as situações ou tudo o que acontece. Mas eu acredito que eu sirvo um Deus que Ele tem um pleno controle. No sentido que Deus, Ele sabe de todas as coisas e
daquilo que ele precisar intervir, ele pode. Ele pode. E talvez ele não vai intervir da forma como a gente gostaria, mas a gente sabe que ele vai intervir para o bem daqueles que amam a Deus. A gente pode observar isso na Bíblia. Então a gente vê nesse primeiro versículo essa palavra de não fiquem preocupados. Em vez disso, orem, agradeçam a Deus. E isso aqui que eu estou falando é um negócio muito interessante, porque eu estava escrevendo a mensagem e tudo mais, e eu falei, meu Deus, eu vou falar de ansiedade, mas sabe quando é um tema que parece estar muito batido? Todo mundo sabe que a gente não tem que ficar ansioso, talvez de alguma forma a gente sabe que a gente precisa orar, e ao mesmo tempo a gente de alguma forma continua nesse ciclo, né? E aí para algumas pessoas, eu não quero dar spoiler, tá bom? Mas para algumas pessoas que acompanham mais as redes sociais, a gente está vendo muito aquele filme Divertidamente, e está falando muito de ansiedade. O tempo todo fala-se de ansiedade, de um sentimento que a gente vive, e de fato é um sentimento muito difícil de lidar. Só que a minha palavra, e eu queria deixar isso muito claro hoje, é que os nossos sentimentos, ou aquilo que a gente vive, não depende simplesmente da gente ou do nosso controle. A gente tem que ter de fato também a confiança em Deus. Confiar que Deus também ele vai nos ajudar a enfrentar situações e momentos difíceis, né? E ao mesmo tempo, quando a gente vê o próximo versículo, que é o versículo 7, fala assim: então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que lhe guardará o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Então vocês experimentarão a paz de Deus. E é muito interessante essa fala, porque se eu estou preocupado e eu oro a Deus, me parece que o resultado disso é a paz em Deus. É a paz que a gente vai ter de Deus, inclusive. Só que na nossa vida, e não sei se você já se perguntou isso, puxa, eu estou com uma situação, então eu vou orar. E aí você ora e parece que essa paz não chega. E aí você se pergunta, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu não orei como eu deveria orar? Por que que essa paz, ela não chegou para mim? Que paz que ele está falando aqui que a gente vai receber? E eu acredito que Deus, ele está com a gente o tempo todo. E isso é uma coisa que a gente tem claro para a gente. E ao mesmo tempo, a gente precisa entregar os nossos medos, os nossos anseios a Deus. A gente agora há pouco acabou de ver um louvor, que inclusive eu falei que é um dos louvores que eu mais gosto, que é Dependo de Ti. Nós dependemos de Deus. A nossa vida é essa dependência realmente de Deus. Só que, compartilhando só um pouco daquilo que eu também já vivi, como eu disse, todos nós sofremos de algum nível de ansiedade. E ao mesmo tempo, se a gente não sofre, a gente já viu alguém sofrendo. E eu não sei se você já viu uma pessoa realmente num nível de ansiedade mais sério. É um negócio muito difícil de saber lidar. E eu acredito que nós não conseguimos vencer as nossas ansiedades sozinhos. Nós dependemos realmente de Deus. Só que ao mesmo tempo que a gente depende de Deus, não é simplesmente, puxa, eu dependo de Deus, eu vou esperar Deus realmente agir. A gente também tem que fazer a nossa parte. No sentido que, puxa, eu estou passando por alguma situação, eu posso compartilhar com os meus amigos. Eu posso compartilhar com os meus irmãos. E isso é uma dificuldade muito grande que a gente passa, de conseguir compartilhar com as pessoas. Às vezes a gente sofre por alguma coisa, a gente não quer compartilhar, a gente fala, é besteira, ou sei lá, não quero compartilhar isso. E quando fica ali só com a gente, é muito difícil. Então, de fato, a gente pode compartilhar com os nossos amigos. E ao mesmo tempo, e eu já passei por isso, a gente pode fazer, dependendo do que está acontecendo, a gente pode fazer terapia. Eu até falo que eu acredito que todo mundo deveria fazer terapia, pelo menos em algum momento da vida. E realmente a terapia ela vai ajudar a gente a entender o que está acontecendo. Puxa, o que está acontecendo aqui? Eu mesmo já passei por uma crise de ansiedade muito séria, tem 10 anos atrás, assim, em 2014. E eu acredito que o que mais me ajudou foi realmente esse processo de terapia. 1 ano ali fazendo terapia, entendendo o que estava acontecendo. Opa, eu acendi a luz e falei assim, puxa, eu preciso voltar aqui um pouco, não é bem assim que acontece. Eu estou ali na terapia e você consegue entender algumas coisas. E de alguma forma, existem alguns casos que realmente a gente sabe que vai precisar de remédio, e é isso, se precisar tomar, vai precisar tomar e vai ajudar realmente, vai nos ajudar. Então,
existem várias situações que nos levam à ansiedade. E uma coisa que eu tenho aprendido quando eu falo sobre ansiedade é que a ansiedade e o medo moram na mesma casa. A ansiedade e o medo, eles moram na mesma casa. É muito interessante. Talvez não no mesmo quarto, mas talvez ali em lugares dentro, ali juntos. E quando eu estava há anos atrás, quando eu passei por essa crise de ansiedade, foi uma situação super difícil. Eu sou daquelas pessoas que está acontecendo alguma coisa, eu gosto de ler. Peraí, deixa eu ler. E aí tem um livro, eu vou até falar o nome desse livro, mas eu achei muito interessante, que era um livro que chama Gerente Minuto. É um livro bem conhecido. E aí nesse livro tem uma parte que ele basicamente fala assim, se você está sofrendo de ansiedade, de tempos em tempos você precisa fazer algumas perguntas. E aí a pergunta que ele fala que você tem que fazer é assim, o que eu posso fazer nesse momento por mim, que é acessível, que vai me ajudar a me sentir melhor. Então, por exemplo, sei lá, eu estou aqui agora pregando, e aí eu vou me fazer essa pergunta, o que eu posso fazer nesse momento comigo que é acessível e vai me sentir melhor? Talvez uma água. Realmente, talvez se eu beber uma água vai me ajudar a me sentir melhor. E aí no livro ele vai propondo essas perguntas. É meio engraçado, e aí eu lendo. Só que assim, eu comecei a ler esse livro e tem uma fala do autor que me pegou muito. Que ele falava de ansiedade e ele falava do medo. E ele falava assim, ele definia o medo. E ele falava que o medo é a fé no mal. O medo é a fé no mal. Na hora que eu ouvi isso, me deu um estralo e falei assim, é verdade. Parece que muitas vezes quando a gente está ansioso, por medo de alguma coisa, vem isso na gente, né? A gente fica com esse medo. E esse medo é por algo que a gente não sabe se vai acontecer no final das contas. Oh, glória a Deus, obrigado. Eu fiz um comentário aqui, viu? 1 minuto, brigadão, viu, Guga? Viu? Mas obrigado. E o medo é essa fé no mal. E aí, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, puxa, o que tá me trazendo ansiedade que parece que eu tenho essa fé no mal? Puxa, isso de ruim vai acontecer. E foi um negócio que me pegou muito, foi uma palavra que me marcou muito nesse momento, né? E eu acho que a ansiedade e o medo, elas estão juntos de várias formas. Então, por exemplo, eu estou pregando agora, e todo mundo sabe que existem pesquisas que dizem que talvez o maior medo de todo mundo é o medo de falar em público. Porque quando você fala em público, você está sendo observado, você está sendo julgado e tudo mais que você está vivenciando. E eu lembro que, inclusive até hoje eu tenho medo de falar em público, mas eu me lembro que uma vez eu estava conversando com um pastor amigo meu, e a gente estava ali conversando e ele estava falando de pregação e tudo mais. E aí ele falou uma frase, ele falou assim, puxa, quando a gente está pregando, a gente não tem que ter medo de errar, no sentido de assim, puxa, eu falei uma palavra errada. Eu gaguejei. Ele falou assim, você não pode falar isso, porque às vezes quando você erra ali na frente, é importante para as pessoas verem que você também erra, que todo mundo é falho, que não existe talvez ninguém perfeito. E se tiver alguém perfeito, que tem uma oratória perfeita, que não erra, a gente tem que falar assim, tudo bem, mas parece que é tudo muito controlado, muito certinho, a gente tem que tomar cuidado, né? E eu lembro que essa palavra foi uma palavra que vem de encontro ao meu coração. Eu compartilhando uma ansiedade com um irmão, e ele me trouxe uma palavra e eu falei assim, puxa, é verdade, existe um medo, só que às vezes a gente fica com esse medo, essa ansiedade, que nos paralisa. E a ansiedade, o medo, ela traz essa paralisação pra gente, da gente não conseguir fazer várias coisas, ou seguir e caminhar de fato, né? E como os irmãos sabem, eu dou aula de inglês. E é um negócio muito interessante, esse negócio de aprender um novo idioma e ensinar as pessoas também. Porque o que eu percebo, que quando eu estou ensinando um aluno, muitas vezes o medo da pessoa não é um medo de, puxa, não vou aprender uma palavra ou outra, não. O medo realmente é de se expor.
É de você falar uma palavra errada e alguém vai te julgar. E aí eu estava refletindo sobre isso e falei assim, puxa, é um negócio muito interessante, que eu fico assim, até como professor acho muito interessante, porque quando eu tenho uma criança que está aprendendo a palavra, se ela fala errada e tudo mais, que bonitinho e tudo mais, e de fato é muito fofo, é muito bonitinho. Só que quando a gente vê um adulto errando uma palavra, a gente às vezes quer brincar, zombar, puxa, começa a rir e tudo mais, e é muito interessante como a gente trata assim as situações de uma forma muito doida. E eu vejo que realmente os alunos, né, alguns alunos, os medos dele não é simplesmente de aprender uma palavra, mas é o medo de se expor. Porque sabe que se expor, aprender um novo idioma e aprender novas palavras, pode de fato vir a cometer erros e as pessoas realmente zombarem dos erros. E eu aprendo também, talvez isso com esse processo de aprender um novo idioma, é como que a gente consegue ver a graça do outro sobre a nossa vida. Porque às vezes isso já aconteceu comigo já várias vezes. Eu estava num ambiente, eu lembro uma vez, estava aprendendo inglês, estava num ambiente, aí eu entrei nesse ambiente e um amigo falou para mim, puxa, você está aprendendo inglês, eu vou te apresentar para uma pessoa. Aí me apresentou para uma pessoa que era professora, e foi até interessante. Aí eu comecei a falar, e aí eu nessa de querer já falar inglês, já comecei a falar inglês, aí eu já comecei a falar, a pessoa já, não é assim que se fala, é assim, ou essa palavra é assim. Às vezes a gente nem pede, as pessoas já estão ali nos corrigindo o tempo todo. Então eu vejo que realmente esse aprendizado tem muita graça da gente olhar para o outro e falar assim, puxa, você está errando, e não que a gente não deva corrigir, porque vai ajudar realmente, mas saber lidar com esses erros da melhor forma e no momento oportuno. Falar assim, puxa, eu não vou te corrigir em público, mas, puxa, olha, eu vi que você falou isso, você já pensou talvez dessa forma? E eu tenho aprendido muito a graça de Deus sobre as pessoas realmente nesse processo, né? E é muito interessante a gente também pensar nesse capítulo que a gente acabou de ler, porque o apóstolo Paulo, antes dele escrever essas palavras, olha o que acontece um pouco, não sei se vocês lembram disso, mas olha que interessante, a gente leu o versículo 6 e 7, e aí lá no versículo 2 fala assim, Filipenses 6, 2, agora suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento, e peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalham arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com os meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. E é interessante que um pouco antes nesse capítulo 6, o apóstolo Paulo e de fato a igreja de Filipenses estava ali com uma situação entre duas pessoas, e talvez a situação ela até se agravou no sentido de estar público ali, está escrito na carta, e está gerando ali realmente algum tipo de ansiedade. Só que aí no versículo 4, o apóstolo Paulo fala, alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se. E de fato, alegre-se, ou a nossa vida, ou aquilo que a gente vê, tem que estar sempre no Senhor, porque não depende da gente. A gente faz a nossa parte, mas a gente tem que ter essa confiança plena realmente em Deus. E a gente pode até ver um pouquinho antes, em Filipenses 2, e eu gosto muito dessa passagem, no versículo 19, fala assim, Filipenses 2,19, ainda nesse contexto da carta aos Filipenses, se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo em breve para visitá-los. Assim, ele poderá me animar contando-me notícias de vocês. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou seu valor. Como um filho junto ao Pai, ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Espero enviá-los assim que souber o que me acontecerá aqui. E tenho confiança no Senhor que em breve eu mesmo irei vê-los. E é muito, muito importante a gente ver que o apóstolo Paulo, ele envia um outro irmão realmente para abençoar a igreja, para estar ali com a igreja. E eu acredito que de alguma forma a gente possa sofrer com a ansiedade ou com o medo, só que a minha oração é que a gente possa ser enviado por Deus no sentido de estar com a igreja e abençoando a igreja, de estar ali realmente com os irmãos.
E eu quero compartilhar agora com vocês, talvez esse é um grande contexto daquilo que a gente vê e a gente vivencia e a gente vê na carta aos Filipenses, mas de alguma forma, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia? Que de forma prática, aquilo que a gente tem ouvido e aprendido, a gente pode colocar na nossa vida. E o primeiro ponto, e mais importante talvez de todos, é estabeleça uma rotina de oração. Você está preocupado? Como diz a palavra aqui do Senhor? Orem. É a gente estabelecer essa rotina de todo dia a gente tentar orar. E eu não estou falando que precisa separar 1 hora do dia para orar. Mas se a gente conseguir 10 minutos do nosso dia, de manhã, que seja, você acorda, naquele momento que você está fazendo um devocional, de orar a Deus, e fala assim: Senhor, eu estou passando por essa situação, mas eu quero entregar, eu quero confiar. Eu acredito que é uma coisa muito importante, da gente orar ao Senhor, pedindo ajuda ao Senhor, porque a gente depende dele, e ao mesmo tempo também compartilhando os pedidos dos nossos outros irmãos. O segundo também que eu penso aqui, é que no nosso dia a dia, na correria que a gente tem, nem sempre a gente consegue ter uma leitura diária da Bíblia. E é verdade, a gente não consegue, é muito difícil a gente conseguir parar 30 minutos do nosso dia, fazer essa leitura da Bíblia. E a gente precisa, é importante, porque nos momentos que a gente está passando ansiedade, eu acredito que a gente encontra realmente conforto, apoio e encorajamento na palavra de Deus. E se a gente não lê a palavra de Deus, não tem como a gente lembrar, não tem como a gente memorizar quando a gente está passando por alguma situação. Você fala assim: puxa, aqui eu vou lembrar o quê? Eu falo assim: não estou lendo. Então é muito importante, inclusive talvez encorajar os irmãos, não sei se todo mundo sabe isso, mas o pastor, ele tem feito uma live todo dia, acho que 6h15 da manhã, fazendo leitura da Bíblia. Então quem quiser participar, é o momento que você consegue de manhãzinha começar o seu dia já lendo a Bíblia, e aí também tendo uma palavra de oração. Mas prática é a gente orar, e é a gente memorizar os versículos, é a gente realmente lembrar da palavra de Deus, estar ali o tempo todo. E o terceiro ponto é realmente a gente compartilhar com os nossos irmãos as situações, porque a gente vai passar por situações difíceis na nossa vida, a gente vai de alguma forma passar por essas ansiedades, mas é muito bom você saber que nos momentos de dificuldade, você vai ter uma pessoa ou vai ter alguns irmãos que vão poder orar por você, que vão poder estar ali com vocês. Inclusive eu sinto bastante falta, e vai voltar agora no segundo semestre, os pequenos grupos. Só que toda semana ali no pequeno grupo a gente parava, compartilhava o que estava acontecendo na nossa vida e a gente orava. E de fato é com as outras pessoas que a gente vai compartilhar a nossa vida. A gente vai realmente estabelecer esse vínculo de apoio mútuo, de compartilhar. E aí eu queria concluir aqui com os irmãos, tudo isso que a gente tem falado e tem pensado. A ansiedade a gente vai passar em momentos da nossa vida, não vai ser fácil, mas vamos confiar no Senhor. E a nossa confiança no Senhor tem que ser uma confiança plena, uma confiança que a gente saiba que nem toda situação a gente vai conseguir mudar, mas a gente sabe que a gente depende de Deus, a gente depende do Senhor. E aí eu queria concluir com um versículo bíblico, que está em Provérbios, que fala assim, Provérbios 16, versículo 1. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Vou ler de novo. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Nós fazemos planos, a nossa vida ela muda constantemente, mas é do Senhor que a gente depende e a gente confia na nossa vida. Queria orar com vocês e pedir para convidar o grupo de louvor a vir aqui na frente. Queria ter uma palavra de oração. E eu queria te convidar a você ficar em pé. Para a gente orar. Senhor, muito obrigado, Pai,
Nós queremos te agradecer, Senhor, pelas nossas vidas. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui, ó Deus, e tem cuidado de nós, ó Pai. Senhor, nós sabemos que a ansiedade, ela pode vir ao nosso encontro, ao nosso coração, ó Deus. Mas nós clamamos, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que a gente tenha a confiança, ó Deus, no Senhor, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa abençoar a sua igreja, ó Pai. Que o Senhor possa cuidar de todos nós, ó Deus. E nós te suplicamos, ó Deus, que toda ansiedade, ó Deus, que nos paralisa, que nos tira, ó Deus, de servir ao Senhor, possa sair do nosso coração, ó Deus. Senhor, nós queremos te adorar, nós queremos te servir, ó Deus. Senhor, cuida de nós, ó Pai. Cuida de cada um que está aqui, ó Deus. Senhor, nós te pedimos pelas nossas crianças aqui da igreja, que o Senhor possa abençoá-la, cada criança, ó Deus. Te pedimos pelos pré-adolescentes, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos, ó Pai. Senhor, que nós possamos aprender também ser bênção na vida deles, ó Pai. E sermos braço um para o outro, ó Deus. Senhor, nós te pedimos e nós te agradecemos, não porque nós merecemos, ó Pai, mas nós oramos em nome de Jesus, hoje e sempre.